A TV digital é uma plataforma para a operação da televisão brasileira que garante melhoria na qualidade dos sinais e oferece serviços interativos para o telespectador. Com a tecnologia, o sinal da TV é recebido sem interferências, ou seja, sem chuviscos, chiados ou cores borradas, muito comuns nos canais analógicos. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre foi criado pelo governo em 2006, por meio do Decreto 5.280, que estabeleceu as diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógico para o sistema de transmissão digital. A TV digital nada mais é que uma transição da TV analógica, é uma melhoria de qualidade, um método de transmissão diferente, cujo objetivo é simplesmente aumentar a qualidade da televisão. Você pode agora ter, com a TV digital, ter alta definição, som de boa qualidade, você pode até atingir locais mais distantes e é apenas uma mudança de tecnologia. Na TV digital, os sons e as imagens são digitalizados e transmitidos com o mesmo tipo de linguagem dos computadores. Com o sistema, é possível, por exemplo, assistir a TV em qualquer lugar, com aparelhos portáteis e celulares, é claro. O processo é muito parecido com o que fez a gente trocar o LP de vinil pelo CD, os filmes fotográficos pelos cartões de memória e as fitas de vídeo pelos DVDs. Essa transição foi feita pensando basicamente no futuro, porque não ia dar para continuar com a TV analógica por muito mais tempo. Por uma questão de tecnologia, uma falta de qualidade. Só que a implantação dessa nova tecnologia foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, entrou com a ação pedindo que fossem retirados 4 artigos do decreto que estabeleceu normas para a implantação da TV digital no país. Por 7 votos a 1, o decreto foi considerado constitucional. E é esse julgamento concluído pelo plenário em 2010, que é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. De acordo com o processo do PSOL, os artigos do decreto que regulamenta a TV digital ferem o artigo da Constituição que veda o monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação. O serviço de TV digital traz principalmente os serviços de multiprogramação e interatividade, o que o diferencia do serviço de TV analógico. Por isso, o partido alegou que todas as emissoras teriam que passar por processos de concessões e renovação de outorgas, aprovada no Congresso Nacional. A partir do momento que você tem um leque de novas transmissões, de novas possibilidades de transmissão, com 8 canais simultâneos, etc., você não teria uma simples modernização do sistema, mas você teria a criação de uma nova plataforma. Então, se você teria uma criação de uma nova plataforma de transmissão, você necessitaria de um novo processo de concessão. Então, você teria uma nova concessão e não simplesmente uma modernização do sistema. E essa nova concessão, ela precisaria necessariamente que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Não seria um ato unilateral do Executivo, né? Como seria se fosse o caso de uma simples modernização do sistema e que foi o que foi entendido. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na TV analógica você tem um canal inteiro para transmitir um sinal só. Na TV digital, pela natureza da coisa, você pode ou usar a sua banda toda, o seu canal inteiro para transmitir um programa só de alta qualidade, ou você pode reduzir a qualidade e transmitir vários canais. Isso é transparente para o seu receptor em casa. Então, em teoria, você pode mandar 4 ou mais canais dentro do seu canal. Em 2006, o Brasil adotou o modelo japonês como padrão de TV digital no país.
A escolha foi alvo de contestações de partidos políticos e integrantes da sociedade civil. O Ministério das Comunicações levou em conta o conceito de gratuidade e transmissão em alta definição do padrão japonês. Na verdade, a gente verifica um conteúdo ideológico na ADIM com uma crítica à adoção de um modelo estrangeiro, um modelo importado, ao invés do desenvolvimento do modelo nacional. E juridicamente o que ela questiona é que uma certa falta de transparência no processo. Que ela sustenta que esse processo deveria ser submetido ao Congresso e sustenta que o processo adotado de transformação da TV analógica para a TV digital, na verdade, criaria um oligopólio, ou seja, as empresas que hoje exploram a telecomunicação, elas ficariam praticamente preservadas de concorrência durante esse prazo de transição. Os 7 ministros do Supremo que votaram contra a ação do PSOL entenderam que a TV digital é apenas uma atualização do sistema analógico e que, por isso, a consignação dos canais digitais às atuais concessionárias não fere a Constituição Federal. O Decreto 5820 apenas estabeleceu a transição do serviço de radiodifusão para uma nova tecnologia de transmissão de sinal. O que ocorreu aqui foi uma verdadeira outorga ao parágrafo 2º do mesmo artigo 10. Daqui a pouco você vai ver como foram as discussões em torno desse processo no plenário do Supremo. O programa faz agora um rápido intervalo, mas eu volto já. Você acompanha no programa de hoje o julgamento que discutiu a legalidade do decreto que implantou a TV digital no país. A implantação da tecnologia que garante alta definição e imagens de qualidade foi considerada constitucional pela Suprema Corte. A ação foi apresentada pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. A legenda alegou que alguns artigos do decreto do governo, que criou regras para a implantação da TV digital, não estavam de acordo com a Constituição. O partido questionou a legalidade do processo de migração do sistema analógico para a nova tecnologia, porque houve concessão de novas faixas de radiofrequência às emissoras de televisão. E, de acordo com a Constituição, a concessão de canal de TV deve ser avalizada pelo Congresso Nacional. Na verdade, trata-se de uma nova tecnologia, de uma nova televisão, de um novo meio de comunicação no Brasil, com infinitas possibilidades, com infinitas, pelo menos comparado com o atual sistema analógico, absolutamente um novo sistema, um novo padrão, uma nova maneira de ver a televisão e, por que não, a telecomunicação no Brasil. Na verdade, é uma legislação autônoma, com vida própria e relação ofensiva e direta com a Constituição brasileira. Ofensiva ao artigo 49, porque toda essa construção, todo esse trabalho do governo federal, não se ouviu o Congresso Nacional. Então, o artigo 49, no seu inciso 1, foi flagrantemente ofendido, porque é competência exclusiva do Congresso brasileiro referendar o acordo a que menciona o relator, feito com o governo japonês. A posição do PSOL foi acompanhada por 3 entidades que participaram do julgamento na posição de amicus curiae, que são chamados amigos da corte, terceiros envolvidos no processo que têm interesse direto na causa. Participaram deste julgamento na posição de amicus curiae as ONGs, Intervozes, Conectas Direitos Humanos e Instituto Pro Bono. Eles ponderaram durante a sustentação oral que, muito além da melhoria da técnica, a TV digital agrega um novo serviço que acarretaria, sim, um novo procedimento de licitação e concessão, posição contestada pelo advogado-geral da União. O Decreto 5820 apenas estabeleceu a transição
do serviço de radiodifusão para uma nova tecnologia de transmissão de sinal. Com efeito, a grande diferença entre o sistema analógico e o digital reside na qualidade do aproveitamento da banda de frequência da transmissão. O atual sistema analógico utiliza canais com largura de banda de 6 MHz. No sistema digital será utilizada a mesma banda, ou seja, 6 MHz. Esta é a grande inovação do sistema digital, que permitirá a transmissão em alta definição e um melhor aproveitamento das diversas funcionalidades, como exemplo é a interatividade. Veja-se que a interatividade é funcionalidade que já existe no sistema analógico de radiodifusão, como é o caso da chamada tecla SAP, que permite a opção pelo som original do filme que está sendo transmitido, ou pela chamada legenda oculta, conhecida como closed caption. Como se vê, a norma inscrita no artigo 7º do Decreto 5.820 e também nos artigos 8º ao de número 10, porque foram eles os impugnados na ADIM, cuida de matéria que a lei reservou ao poder regulatório da administração pública. Que matéria? Uso dos canais de radiofrequência. Utilização que, não se confundindo com concessão e autorização de serviço público de radiodifusão de sons e imagens, é mesmo de ser complementarmente normada e concretamente operacionalizada pelo Poder Executivo. E em resposta a um dos argumentos do PSOL, o autor da ação, o ministro atualmente aposentado Carlos Aires Brito, relator do processo, ressaltou que se existe monopólio ou oligopólio na mídia brasileira, esse é um fenômeno pré-existente e que não tem relação com o decreto que criou a TV digital. O ministro também ponderou que a declaração de inconstitucionalidade desse decreto não iria mudar o atual cenário. Não é esta nova tecnologia que vai gerar a formação de oligopólios. Na verdade, o que se busca é o aperfeiçoamento, é a atualização, é a modernização em face das inovações tecnológicas, não é? De um serviço de extrema importância para a comunhão nacional. Inclusive, o que ficou, o voto condutor, né, do acórdão, que foi o voto vencedor do ministro Aires Brito, sustenta que, na verdade, se há um oligopólio, esse oligopólio é prévio à instalação da TV digital. Então, que a TV digital ela não seria causadora desse oligopólio. Então, na verdade, ela sustenta que se há um oligopólio, não é causado pela TV digital. E se deve ser combatido não em razão da TV digital, mas previamente à instalação da TV digital. Em face do aperfeiçoamento da tecnologia digital de transmissão de sons e imagens, tornou-se imperiosa, aspas, a fim de permitir a transição para a tecnologia digital, sem interrupção da transmissão de sinais analógicos, a autorização para que as empresas concessionárias utilizem temporariamente novo canal de radiofrequência. Isso para que veiculassem elas, né, as emissoras, simultaneamente a mesma programação, só que nas duas tecnologias, a tecnologia analógica e a tecnologia digital. O ministro também falou sobre a multiprogramação, outro ponto questionado no processo e fonte de supostas inconstitucionalidades. A consignação da faixa adicional se deu, aspas, a fim de permitir a transição para a tecnologia digital sem interrupção da transmissão de sinais analógicos, fecho aspas. Daí a obrigatoriedade da, aspas, veiculação simultânea da programação em tecnologia analógica e digital. B, da devolução após o prazo de transição previsto dos canais utilizados para a transmissão analógica. O que se observa, então, a meu sentir, é apenas um ato regulamentar do presidente da República com o objetivo de manter um serviço público adequado. Por isso que, durante esse período de transição, é necessário o uso dobrado, ou de 2 canais, do espectro de radiofrequência para a prestação do mesmo serviço. Qual é o mesmo serviço ontologicamente, juridicamente, constitucionalmente? O de radiodifusão de sons e imagens, porque esse é que é o serviço público outorgado ou concedido
permitido ou autorizado. Com exceção do ministro Marco Aurélio, todos os outros que participaram da sessão acompanharam o voto do relator do processo. Quando o serviço público precisa de ser prestado com mais eficiência em benefício do interesse público, o que inclusive é expresso no artigo 161 da lei transcrito, o poder público tem a obrigação de determinar e o concessionário de aceitar. Aliás, foi dito aqui da tribuna que as atuais concessionárias não tinham opção nenhuma. Elas tinham que aceitar, até porque elas estão com o contrato em continuidade. E estes 6 MHz, portanto, que eram prestados de uma forma, agora compactados, têm condições de prestar, para utilizar a palavra do ministro Marco Aurélio, potencializa, porque eles podem desdobrar essa prestação que é feita. Não vejo realmente nenhuma prorrogação que devesse passar pelo Congresso Nacional, até porque no próprio decreto consta expressamente que se essas consignatárias agora nesses canais consignados, se eles não cumprirem, eles terão rigorosamente a aplicação das normas sobre concessão. O decreto impugnado não outorga, não modifica, nem renova a concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão de sons e de imagens. E também verifico que não há nenhuma prorrogação de prazo. Portanto, não vejo ofensa ao artigo 223 da Constituição, razão pela qual julgo improcedente esta ação, também no mesmo sentido do eminente relator. Sobre o questionamento do PSOL em relação à escolha do governo, que optou pelo modelo japonês para a implantação da TV digital no Brasil, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o tema não deveria ser discutido na ação. Também no que diz respeito à outra alegação trazida, quanto à adoção da tecnologia, aí me parece que talvez nós resvalamos para um debate que não tem centralidade constitucional, não é? Porque certamente assim como na casa do Pai tem muitas moradas, também o caminho para a casa do Pai pode ser diversificado, não é? E aí é uma discussão que realmente fica a cargo dos segmentos, não é, políticos que têm a responsabilidade de fazer a escolha. Esse julgamento contou com a participação de 8 ministros. Isso porque o ministro Dias Toffoli se declarou impedido de participar. Já o atual presidente da Suprema Corte, o ministro Joaquim Barbosa, não estava presente na sessão e o ministro Eros Grau tinha acabado de se aposentar. Julgo oportuno que o tribunal se manifeste sobre uma matéria de tal relevância, como bem disse o ministro Lewandowski, também nos seus aspectos de mérito. E nessa parte, igualmente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro Carlos Brito. É uma necessidade científica da transmigração de um sistema de transmissão analógico para um sistema digital que representa, portanto, um progresso. Eu fico imaginando, numa hipótese didática, a situação que a televisão hoje fosse transmitida rigorosamente por eletrodifusão e não por radiodifusão, e que, para mudar para um sistema radiodifusão que representaria o progresso, fosse necessário consignar mais um canal, a pretexto de que não se poderia fazer isso mediante o decreto, porque implicaria nova outorga. Nós iríamos, evidentemente, inibir esse progresso tecnológico e, evidente, privar, como já foi notado, o acesso de milhares de milhões de cidadãos brasileiros a essas conquistas tecnológicas. E no único voto divergente da sessão, o ministro Marco Aurélio reforçou os argumentos que apontam a inconstitucionalidade do decreto. E aqui temos interpretações para todos os gostos, né? No artigo 10, nós temos algo que altera a baliza temporal da outorga existente, da concessão existente, no que se previu, sem qualquer condição, ou seja, a observância do prazo inicialmente previsto quando da concessão, se previu que a transição do sistema, né, observará o período de 10 anos.
Presidente, vou repetir algo que visa apenas respaldar o voto e me dar, assim, base maior para sustentá-lo. Em direito, o meio justifica o fim, mas o fim não justifica o meio. Nós vivemos em um sistema em que o direito é posto, e o direito é posto para ser observado. Foram 7 votos a 1. Pelo entendimento da grande maioria, a digitalização implantada com a TV digital não configura um novo serviço. Isso porque, de acordo com os ministros, não muda a essência da radiodifusão, que tem a característica de transmitir imagem e som. O que eles concluíram foi o seguinte, basicamente, as TVs normais ficam só com o canal, não pode ter multiprogramação, uma TV dessas comerciais. Agora, as TVs públicas podem. Então, vocês podem dividir, por exemplo, você pega um canal, para simplificar, pode dividir entre TV, Justiça, Câmara, Senado, um canal só, para simplificar. Por quê? Qual é a vantagem? É que você usa um transmissor só. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque eu volto daqui a pouco. O julgamento que decidiu o futuro do sistema brasileiro de televisão digital. O programa de hoje é sobre o julgamento concluído pelo plenário do Supremo em agosto de 2010, em que, por maioria, a Corte declarou a constitucionalidade do decreto do governo que implantou regras para a criação da TV digital no país. A ADIM foi apresentada pelo partido político em 2007. Na ação, a legenda sustenta que a migração do padrão analógico para o digital envolveu novas concessões, o que deveria ser objeto de avaliação do Congresso Nacional. O que o Supremo entendeu é que, na verdade, é uma modernização necessária do sistema. Essa transição do processo da transmissão analógica para a transmissão digital é um caminho natural, necessário e inevitável. E que, na verdade, você não teria uma nova concessão para canal digital, mas simplesmente uma migração do sistema analógico para o sistema digital e que necessita de determinadas fases. É um processo que passa por fases. E uma das fases é esse processo de transição de 10 anos que implica em você manter as emissoras que hoje transmitem no sistema analógico, elas transmitirem simultaneamente no sistema analógico e no sistema digital. Então você teria um novo canal para essas empresas que já existem atualmente, para elas iniciarem o processo de transmissão digital, e é uma transição que demoraria 10 anos. O voto do ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, foi seguido pela maioria. O voto do ministro relator, do ministro Aires Brito, ele é muito emblemático justamente porque ele analisa de uma forma muito cuidadosa essa questão da transmissão e chega à conclusão que, na verdade, não se trata de uma nova plataforma como quer fazer crer a ADIM. Que, na verdade, se trata de uma atualização, como eu disse, inevitável, necessária, para um novo sistema que vai beneficiar toda a coletividade. Outro voto que é muito relevante é o do ministro Marco Aurélio, que diverge, ele acolhe o parecer do Procurador da República, Procurador-Geral da República, no sentido de que realmente seriam novas concessões. Há uma mudança, uma transformação tão radical do sistema analógico para o sistema digital que você não poderia caracterizar como uma simples modernização do sistema. O que ocorreu aqui foi uma verdadeira outorga ao parágrafo 2º do mesmo artigo 10. O que se contém nesse parágrafo 2º? Que essa outorga, apelidada de consignação, é uma outorga temporária e que não fica nem sujeita àquela renovação que deve passar como requerido e querido pela Carta da República pelo Congresso Nacional.
Não significa mudança da identidade do serviço, por exemplo, a mudança de um sistema de imagens branco e preto, né, para um sistema colorido, ou de um sistema de áudio simples para um sistema de áudio estéreo, etc. Mas, na verdade, trata-se pura e simplesmente de consequências do avanço tecnológico na prestação do mesmo serviço. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode participar enviando a sua sugestão ou dando a sua opinião. Anote aí o nosso endereço eletrônico, é grandesjulgamentos@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na semana que vem com mais um Grande Julgamento do Supremo. Até lá!